Pedro era sempre o primeiro a chegar na escola. Quando o portão de ferro ainda rangia, e os corredores estavam vazios, ele já estava lá, sentado na mesma carteira, sempre na ponta da terceira fileira. Não era por entusiasmo com as aulas. Era porque, naquele horário, ninguém o via. Não havia olhos julgando, não havia risos abafados, não havia Gabriel. Ele se sentava, colocava a mochila no colo e permanecia ali, quase imóvel. Como se pudesse desaparecer. Como se o peso do corpo pudesse se esconder no silêncio. Durante as aulas, Pedro raramente se mexia. Se derrubava o lápis, deixava cair. Se precisava ir ao banheiro, segurava. Mesmo a respiração, às vezes, parecia controlada, como se respirar demais pudesse chamar atenção. Ele aprendeu a arte de ser invisível. Sentado, com os braços cruzados e a blusa cobrindo a barriga, ele se confundia com a mobília da sala. E funcionava. Até o sinal do recreio. O pior momento. Porque nesse horário, os outros levantavam. E ele? Esperava. Esperava todos saírem da sala antes de levantar. Era uma espera dolorosa. O som das risadas no corredor, das mochilas sendo arrastadas, das portas batendo, o faziam encolher por dentro. Quando o último tênis passava pela porta, Pedro finalmente se erguia. Lentamente. Primeiro se certificava de que ninguém havia esquecido algo e voltaria. Depois levantava, ajeitava a blusa, puxava para baixo. Como se isso fosse apagar as curvas do próprio corpo. Mas ele sabia que não apagava. Só escondia. Um pouco. A escola pública onde estudava era um prédio velho, com paredes manchadas e banheiros quebrados. Os professores viviam exaustos, muitos não sabiam o nome dos alunos. E os meninos como Gabriel, com seus tênis caros e piadas cortantes, reinavam. Gabriel sempre achava um jeito de zombar de Pedro. Chamava de baleia encalhada, gritava cuidado com o terremoto quando Pedro passava. Os risos ecoavam. Pedro fingia não ouvir. Mas ouvia. Tudo. Ele nunca contou para a mãe. Ela já trabalhava demais. Chegava tarde, exausta, com as mãos cheias de sacolas e os olhos cheios de cansaço. Às vezes olhava para Pedro com ternura, mas quase nunca via o que se passava dentro dele. Como foi na escola, filho? Tudo bem. Mentira que ele contava todo dia. E ela aceitava. Porque talvez também precisasse acreditar que estava tudo bem. A professora Joana chegou em maio. Era de artes. Jovem, de cabelos cacheados e um olhar que parava nas pessoas como se enxergasse por dentro. Na primeira aula, Pedro tentou manter a invisibilidade. Mas ela ouviu. Não com espanto. Nem com pena. Com calma. Você gosta de desenhar, Pedro? Ele hesitou. Depois balançou a cabeça. Quero ver seus desenhos um dia, ela disse. E ele, por um segundo, desejou que ela realmente visse. No recreio daquele dia, Pedro ficou na sala como sempre. Mas esqueceu de trancar a porta. Gabriel voltou, rindo de alguma piada, e o viu em pé, sozinho. Olha só! O balão criou pernas. O riso foi instantâneo. Ele chutou a cadeira de Pedro, e foi embora gargalhando. Pedro sentou de novo, tremendo. Queria sumir. E naquele momento, desejou nunca mais voltar para aquela sala. Na aula seguinte, Joana percebeu. Pedro não desenhou. Não olhou para ela. Durante a atividade, ela caminhou até sua carteira, sem falar nada, e deixou um pequeno bilhete em cima do caderno. Não é você que tem que se esconder. São eles que deveriam se envergonhar. Pedro leu. E sentiu algo apertar dentro do peito. Uma mistura de raiva, medo e esperança. Pequena, mas viva. Naquela noite, ele desenhou por horas. Desenhou a escola. Desenhou a sala. Desenhou a si mesmo, com asas enormes e olhos fechados, preso numa cadeira enquanto todos ao redor riam. Mas, no canto do papel, desenhou também uma mão segurando a sua. Era a de Joana. Pela primeira vez, Pedro colocou em papel o que sentia. E pela primeira vez, quis mostrar a alguém. Mesmo que tremendo. Na manhã seguinte, Pedro chegou cedo como sempre. Mas algo estava diferente. Na mochila, guardava o desenho. Queria entregá-lo. Mostrar. Ainda era difícil levantar. Ainda era difícil olhar nos olhos. Mas pela primeira vez em muito tempo, não parecia impossível. Ainda doía. Mas doía com outra cor. Com outra temperatura. Talvez fosse isso que chamam de esperança.
A semana passou como as outras, densa, abafada, repetida. Pedro continuava sendo o menino invisível que carregava o peso do próprio corpo e de todas as palavras que nunca disse. Mas algo em seu peito estava diferente desde que recebeu o bilhete da professora Joana. Era pequeno, quase imperceptível, como uma rachadura no vidro. Mas ele sentia. Era uma sensação que incomodava, como se alguém tivesse colocado luz num lugar onde ele tinha aprendido a viver no escuro. E isso, por mais bonito que pudesse parecer, doía. Porque era muito mais fácil aceitar que ele merecia tudo aquilo, do que acreditar que talvez não merecesse. No recreio, a rotina de se esconder continuava. Esperava todos saírem, sempre. Só que agora, nos corredores, os olhares estavam mais afiados. Gabriel havia espalhado que Pedro era um bicho esquisito que nem sai da sala porque tem vergonha de andar. As piadas, antes feitas só quando Pedro passava, agora chegavam mesmo quando ele estava sentado. Jogavam bilhetinhos na carteira dele. Cuidado com a gravidade. A escola vai precisar de reforço na estrutura. Era papel. Mas cada um pesava como pedra. E ele aprendia, mais uma vez, a abaixar a cabeça. Joana, atenta como uma leitora que enxerga as entrelinhas, começou a observar mais. Não forçava nada. Ela entendia, por experiência própria, que quem carrega dor não confia fácil em mãos estendidas. Então, ela deixava rastros de acolhimento. Comentários discretos sobre como os desenhos dele eram intensos. Elogios silenciosos como você tem uma sensibilidade rara. Ela plantava, aos poucos, sementes. Não esperava que germinassem rápido. Mas ela sabia, o solo mais ferido às vezes esconde flores mais fortes. Pedro, por dentro, estava em conflito. Uma parte dele queria acreditar naqueles olhos gentis. Queria mostrar mais dos desenhos. Queria dizer, eu não sou só isso que eles veem. Mas outra parte, a parte que apanhou sem bater, que sangrou por dentro todos os dias, dizia para não confiar. Dizia que todo mundo vai embora. Que todo mundo ri, no final. Essa batalha dentro dele era silenciosa, mas intensa. E consumia energia. Ele não chorava na frente de ninguém, mas chorava por dentro enquanto segurava o lápis, enquanto fingia prestar atenção, enquanto tentava desenhar algo que não doía. Numa sexta-feira, Joana propôs uma atividade diferente. Cada aluno deveria desenhar a si mesmo como um personagem. Pensem em como vocês se sentem por dentro, ela disse. Alguns riram. Outros perguntaram se podiam desenhar super-heróis. Pedro congelou. Ele sabia exatamente como se sentia por dentro, mas não tinha coragem de mostrar. Mesmo assim, pegou o lápis. Desenhou um menino com o corpo cheio de rachaduras, como se estivesse se quebrando por dentro. Mas com um detalhe, das rachaduras, saíam pequenas flores. Quando Joana passou por ele, viu de relance. E sorriu. Mas não disse nada. Ela entendia que, para certos alunos, um comentário a mais podia significar uma queda. E ela não queria que ele quebrasse de vez. Gabriel, do outro lado da sala, notou o jeito como Joana olhava para Pedro. E isso acendeu algo nele, não admiração, mas desprezo. Como se ver Pedro recebendo atenção o fizesse perder poder. E, como todo agressor quando se sente ameaçado, ele atacou com mais força. Na segunda-feira seguinte, enquanto Pedro estava no banheiro, Gabriel entrou escondido na sala e rasgou o caderno de desenhos dele. Pedaço por pedaço. Jogou no chão. Depois saiu rindo. Quando Pedro voltou e viu a cena, ficou paralisado. Aquilo não era só papel. Era tudo que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. Era o único lugar onde ele existia de verdade. Pedro não chorou ali. Nem gritou. Apenas pegou os restos do caderno, colocou na mochila e sentou. De novo, como sempre. Mas, por dentro, algo estava prestes a quebrar. Ele sentia o coração martelar dentro do peito, não de tristeza, mas de uma raiva que ele nunca tinha sentido daquele jeito. Pela primeira vez, ele não queria desaparecer. Ele queria que alguém visse o que tinham feito. Queria que alguém se importasse. E, sem pensar muito, levantou, mesmo com a sala cheia, e foi até a sala da Joana. Ela estava corrigindo provas. Quando viu Pedro na porta, em pé, com a mochila apertada contra o peito, entendeu sem que ele dissesse uma palavra. Ele abriu o zíper devagar, tirou os pedaços rasgados do caderno e colocou sobre a mesa. Eles fizeram isso, disse, com a voz embargada. Joana olhou para os papéis, depois para Pedro. Não chorou,
mas seus olhos ficaram úmidos. Ela não disse coitadinho. Não disse vai passar. Ela apenas disse, isso não vai acabar aqui. Eu prometo. E naquele momento, Pedro sentiu, talvez pela primeira vez, que tinha um escudo. Na aula seguinte, Joana propôs uma exposição de desenhos. Cada aluno criaria uma obra sobre como se via no mundo, e os melhores seriam expostos no mural da escola. Pedro hesitou. Gabriel zombou. O Pedro vai desenhar a geladeira da casa dele. Risadas. Mas Joana cortou. Na arte, todos têm voz. Inclusive os que vocês tentam calar. Silêncio. A classe inteira ficou desconfortável. Mas Pedro sentiu algo dentro dele se acender. Não era coragem ainda. Mas era um começo. Durante dias, ele desenhou. Colocou no papel tudo. O medo, a vergonha, a raiva, a vontade de sumir. E também colocou a flor aquela que nascia das rachaduras. A mesma que Joana tinha visto. Era o símbolo dele agora. No dia da exposição, Joana fixou o desenho no mural central. Sem nome. Mas quem visse, saberia. E todos viram. Inclusive Gabriel. Ele passou, viu o desenho e não riu. Pela primeira vez, ficou em silêncio. Na saída, Pedro esperou todo mundo ir embora, como sempre. Mas dessa vez, quando levantou da carteira, a professora ainda estava na sala. Eles se olharam. E ela apenas disse, hoje você não precisou se esconder. Pedro não respondeu. Mas o jeito como ele segurou a mochila mostrava que, pela primeira vez, estava carregando algo diferente, dignidade. No caminho para casa, Pedro passou por Gabriel e os outros. Eles olharam, mas não disseram nada. Algo havia mudado. O silêncio deles era diferente agora. Não era mais o silêncio que precede o ataque. Era o silêncio que surge quando alguém começa a perceber que o que fez, passou do limite. Naquela noite, Pedro chegou em casa, sentou no chão do quarto e tirou um papel novo da mochila. Desenhou a si mesmo, de pé, olhando o horizonte. As rachaduras ainda estavam lá. Mas as flores haviam crescido. E dessa vez, ele assinou o desenho com o próprio nome. Na segunda-feira seguinte à exposição, Pedro chegou à escola com o mesmo passo curto, os olhos baixos e a mochila apertada no peito. Mas algo no ar era diferente. Nos corredores, ele percebia olhares. Não eram exatamente gentis, mas também não eram os mesmos de antes. Havia algo entre a curiosidade e a hesitação. Como se, de repente, todos tivessem reparado que ele existia, e que havia mais nele do que o corpo que zombavam. Era uma sensação confusa. Ele tinha sonhado tantas vezes em ser invisível. Agora, ser visto o deixava sem saber onde colocar os braços, os olhos, os medos. A visibilidade era uma faca de 2 gumes, feria, mas também mostrava que ele sangrava. Alguns colegas chegaram a comentar que o desenho era forte, bem feito. Um menino da turma do lado disse que achou pesado, mas verdadeiro. Pedro ouvia, fingindo não ouvir. Não confiava ainda. Não sabia se aquilo era elogio ou ironia disfarçada. Gabriel, por outro lado, parecia mais calado do que nunca. Não fazia piadas. Mas olhava. Muito. Um olhar gelado, como de quem sente o controle escorrer pelos dedos. Aquele silêncio dele inquietava Pedro mais do que os apelidos. Porque o que é escondido, geralmente, machuca mais. Joana observava tudo. Sabia que a arte tinha sido um passo enorme, mas não era uma cura imediata. O ciclo da dor era como um labirinto, e Pedro ainda estava preso lá dentro. Ela começou a se aproximar mais, com cuidado. Às vezes, passava atividades que envolviam escrever cartas anônimas para si mesmo. Outras, pedia para criarem personagens com medos secretos. Tudo parte de um plano, ajudar Pedro, e outros, a dar nome à dor. Porque nomear é o primeiro passo para enfrentar. E ele, aos poucos, começou a escrever. Numa dessas atividades, Pedro escreveu uma carta para um menino que se escondia. Não assinou. Mas quem lesse, saberia. A carta falava de como esse menino acreditava que seu corpo era o erro. Como ele esperava o momento em que a sala ficava vazia para poder existir. Como ele se sentia culpado por ser quem era. Joana leu aquilo com o coração apertado. Sabia que Pedro ainda não se via com os olhos que ela via. Mas era um começo. A escrita era como um espelho, e pela primeira vez, ele começava a se enxergar. Porém, a escola não era feita só de arte e empatia. A estrutura continuava quebrada, os adultos ainda fingiam não ver, e o veneno do preconceito escorria por frestas.
Gabriel, acuado, começou a mudar a estratégia. Parou de xingar, mas espalhou, em sussurros, que Pedro estava se fazendo de vítima, que agora queria pagar de artista sensível. Essas palavras, ditas com desprezo disfarçado de opinião, se espalharam com força. Mais perigosas que insultos diretos. Porque vinham com o veneno da dúvida. E Pedro começou a sentir de novo o velho peso da vergonha. Na aula de educação física, tudo desabou. O professor anunciou que fariam atividade em dupla. Todos se olharam. Ninguém queria ficar com Pedro. Os olhares diziam tudo. O silêncio era pesado. No fim, o professor o colocou com um aluno qualquer, forçado. Gabriel soltou um comentário baixo. A corda vai arrebentar. Risadas abafadas. Pedro tentou fingir que não ouviu. Mas dessa vez não conseguiu. A vergonha cresceu como um incêndio. No meio da quadra, ele parou. Respirou fundo. Sentiu os olhos marejarem. E saiu correndo da aula. Joana foi atrás. Encontrou Pedro sentado atrás do prédio da escola, ofegante, encolhido, os olhos vermelhos. Ele não chorava com barulho. Chorava por dentro. Ela se sentou ao lado, em silêncio. Só depois de um tempo perguntou: "Você quer ir embora hoje?" Ele balançou a cabeça. "Quero, mas não vou." Ela sorriu. "Você é mais corajoso do que pensa, Pedro." E naquele momento, ele acreditou, só um pouco, mas acreditou. Os dias seguintes foram de silêncio tenso. Gabriel não atacava diretamente, mas o desprezo pairava como sombra. As risadas quando Pedro passava continuavam. Não gritavam, mas sussurravam. E isso doía igual. Joana decidiu marcar uma reunião com a direção. Levou os desenhos, as cartas, os relatos. Mas a resposta foi morna. "Estamos atentos, professora, mas bullying é difícil de provar." Pedro ouviu essa frase e sentiu algo quebrar por dentro. Não bastava doer. Precisava provar que doía? Mesmo assim, Pedro não parou de desenhar. Nem de escrever. Criou um novo caderno. Um que ele não escondia. Deixava sobre a mesa, como se dissesse: "Eu não vou mais me apagar por causa de vocês." Era um gesto pequeno. Mas para ele, imenso. Em uma das páginas, escreveu uma frase que Joana leu e nunca esqueceu. "Se eles vão me olhar, que vejam tudo." Na aula de artes, Joana propôs algo novo, um mural coletivo, onde cada aluno deixaria uma frase que definisse como se sentia no mundo. Todos ficaram empolgados. Menos Gabriel. Pedro escreveu sua frase em silêncio. Depois colou no mural. Ao lado, uma aluna colou a dela: "Eu também espero todos saírem antes de levantar." Pedro leu aquilo e congelou. Olhou para a menina, ela estava baixando os olhos, com as mãos trêmulas. Naquele instante, ele percebeu, não era o único. Nunca foi. Aquilo abriu algo dentro dele. Pela primeira vez, ele sentiu que podia olhar em volta e ver ecos. Outros corpos que doíam. Outras almas que se escondiam. Começou a conversar com essa menina, Mariana. Tímida, doce, ferida. Ela também se escondia. Mas agora não estavam mais sozinhos. A dor compartilhada era um começo de cura. Juntos, começaram a desenhar um projeto para a próxima feira cultural, As Partes que Ninguém Vê. Uma exposição sobre dor, vergonha, medo e resistência. Mas quando o projeto começou a tomar forma, Gabriel agiu. Entrou numa sala vazia e destruiu a primeira parte dos trabalhos deles. Rasgou, chutou, quebrou uma das molduras. Só que dessa vez, alguém viu. Um funcionário da limpeza. E dessa vez, houve testemunha. E consequências. Na manhã seguinte, Pedro chegou à escola, viu o estrago e congelou. Mas antes que o desespero consumisse, a diretora o chamou na sala. Estava séria. Ao lado dela, Gabriel. Pela primeira vez, com os olhos baixos. "Ele vai ser suspenso", disse a diretora. "E o projeto de vocês será apresentado normalmente." Pedro não disse nada. Mas dentro dele, o coração tremia. Não de medo. De algo novo, justiça. Na saída, Joana se aproximou. "Você viu o mural hoje?" perguntou. Pedro não. Voltou com ela. No mural, mais de 20 frases haviam sido coladas durante o dia. Frases como: "Me escondo porque tenho medo", "Ninguém sabe o que eu carrego", "Queria ter coragem de ser visto." Pedro leu uma por uma. E, pela primeira vez, sentiu algo que nunca tinha sentido ali dentro: pertencimento.
Naquele dia, ao sair da sala, Pedro não esperou todos irem. Ele se levantou, com a mochila nas costas, devagar, e andou até a porta. Sentiu alguns olhares. Mas continuou, passo após passo. E quando cruzou o corredor, viu Mariana ao fundo, sorrindo. Eles não disseram nada. Mas sabiam, alguma coisa havia mudado para sempre. Desde a suspensão de Gabriel, o ar na escola parecia mais leve, mas Pedro sabia, não se vence uma guerra com uma única batalha. O silêncio que ficou no lugar das piadas era incômodo, espesso, carregado de olhares não ditos e julgamentos suspensos. As pessoas ainda o observavam como se ele fosse um fenômeno raro, não pelos desenhos, não pela arte, mas por ainda estar ali. De pé. Resistindo. E isso, por si só, causava incômodo. Porque quando alguém sobrevive a algo que deveria tê-lo destruído, ele vira espelho para as fraquezas dos outros. Joana continuava sendo um pilar invisível, mas firme. Incentivava Pedro e Mariana no projeto As Partes que Ninguém Vê, que crescia a cada dia. Outros alunos, movidos pela coragem dos dois, começaram a se aproximar. Não com abraços ou promessas, mas com pequenas atitudes, um elogio tímido, um comentário sincero, um silêncio respeitoso. Pedro percebia esses gestos como sementes. Ele já sabia o que era viver no vazio. Agora estava aprendendo a reconhecer o terreno fértil onde algo novo podia crescer. E mesmo com medo, ele regava essas possibilidades. Mas dentro dele, o medo ainda morava. Não era mais o pavor de ser visto, mas o receio de acreditar na felicidade ser quebrado de novo. Porque quando você passa a vida toda acreditando que não merece nada de bom, qualquer sinal de afeto parece uma armadilha. Pedro carregava isso como um eco. Às vezes, sozinho no quarto, se pegava pensando se tudo aquilo era real. Se não estavam só esperando ele abaixar a guarda para atacarem de novo. A mente, moldada pela dor, tem dificuldade de confiar. E o corpo, mesmo caminhando com mais firmeza, ainda tremia por dentro. Mariana era o primeiro vínculo verdadeiro que Pedro construía sem medo. Eles não falavam sobre o que doía diretamente, falavam através da arte. Desenhavam juntos, criavam símbolos, escreviam frases nos cantos dos cartazes. Uma cumplicidade silenciosa. Mariana também tinha histórias que doíam. Também sofria com o próprio corpo. Mais diferente de Pedro, ela carregava uma raiva contida, como se tivesse engolido o mundo e estivesse esperando a hora certa para cuspir tudo de volta. E Pedro admirava isso. Queria aprender com ela. Os dias foram passando, e a feira cultural se aproximava. O projeto deles havia sido aprovado. A escola disponibilizou uma sala só para exposição, que traria depoimentos anônimos de alunos, desenhos, cartas, colagens e esculturas feitas de papel amassado, representando dores acumuladas. Era forte, profundo, verdadeiro. E começou a incomodar. Professores elogiaram. Alguns pais, ao saberem, acharam exagerado. E a direção pediu para dosar a intensidade das mensagens. Joana defendeu o projeto com firmeza. Se a verdade dói, é porque a ferida está aberta. E esconder não cura. Enquanto isso, Pedro teve uma conversa com a mãe que mexeu com ele. Ela encontrou o novo caderno de desenhos e folheou em silêncio. Quando fechou, olhou para o filho com os olhos marejados. Desculpa por não ter visto antes, ela disse. Pedro ficou mudo. O perdão dela não apagava as ausências, mas deixava claro que havia espaço para reconexão. Pela primeira vez, ele falou um pouco, contou sobre o que passou. Não tudo, mas o suficiente para que ela soubesse. E naquele momento, algo se reconfigurou entre os dois. Ainda distante, mas real. Na véspera da feira, Pedro não dormiu. Ficava ensaiando na mente tudo o que podia dar errado. E se rirem? E se ignorarem? E se ninguém entender? O medo voltava com força quando a expectativa crescia. Mas também havia algo novo, vontade de enfrentar. Pela manhã, ele vestiu a camiseta preta com uma flor bordada, o símbolo do desenho que o representava. Mariana usava uma igual. Ao entrarem na escola, os dois caminhavam lado a lado. Dois corpos que já se esconderam demais, agora ocupando espaço. De frente. A sala da exposição ficou cheia. Alunos, professores, até pais. As frases espalhadas nas paredes silenciavam quem entrava. Ninguém vê quando eu tremo por dentro. Toda vez que rio alto, é para esconder o choro que segurei. A sala vazia é meu único lugar seguro. As pessoas liam, em silêncio,
e muitos saíam com os olhos cheios. O impacto era inevitável. Um professor chorou. Uma aluna do 9º ano abraçou Mariana e disse: "Obrigada por me fazer sentir menos sozinha." E naquele momento, Pedro entendeu. Sua dor tinha virado ponte. Mas como toda ponte entre dois mundos, alguém sempre tenta quebrar. Gabriel voltou no dia da exposição. A suspensão havia acabado. Ele entrou na sala, olhou os trabalhos, não disse nada. Mas no fim do dia, Pedro encontrou um bilhete em sua mochila. "Você não é especial. Só é bom em se fazer de vítima." Aquilo atingiu fundo. Não por acreditar, mas por saber que a crueldade não tinha desaparecido, só tinha mudado de rosto. Pedro ficou em silêncio por horas. A vontade de se fechar de novo bateu forte. Mariana percebeu. Perguntou o que aconteceu. Pedro mostrou o bilhete. Ela rasgou em silêncio. Depois disse: "Ele fala porque perdeu. E só quem perdeu precisa gritar para fingir que ainda tem voz." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Pedro. Pela primeira vez, ele entendeu que a dor de Gabriel também devia existir, mas não era mais sua responsabilidade carregá-la. Não precisava compreendê-lo. Só precisava não se deixar ser moldado por ele. E isso, por si só, já era uma libertação. Na semana seguinte, Pedro foi chamado para falar na frente da turma sobre o projeto. Era parte da avaliação. Ele suava frio. As mãos tremiam. Mas quando se levantou e olhou para os colegas, não viu monstros. Viu jovens com olhos assustados, muitos escondendo suas próprias dores. Então falou. Falou com a voz trêmula, mas firme. Falou sobre o que é esperar todos saírem da sala para poder levantar. E, ao terminar, a sala ficou em silêncio. Um silêncio bonito. Respeitoso. E então, alguém bateu palmas. Depois outro. E outro. Até que toda a sala aplaudiu. Joana chorou ali. Sem esconder. Não pelo discurso. Mas pelo que ele representava. Pedro havia atravessado o deserto. E agora, estava plantando. Não estava curado, ainda sentia medo, ainda se encolhia às vezes. Mas agora sabia que não precisava mais viver de joelhos. Sabia que sua voz tinha força. E que sua existência era, por si só, um grito. Na saída, naquele dia, Pedro não esperou ninguém. Levantou, pegou a mochila e saiu entre os primeiros. Ao passar pelo corredor, viu novos bilhetes colados no mural: "Também sou você, levanto depois dos outros, mas estou tentando mudar, seu desenho me salvou." Pedro parou por um segundo, leu tudo, e sorriu. Um sorriso leve, pequeno, mas verdadeiro. Como quem começa a entender que, mesmo com rachaduras, é possível florescer. A manhã do clímax não começou diferente das outras. O céu estava nublado, a escola barulhenta e o corredor cheirava a papel velho e cansaço. Mas dentro de Pedro, tudo era movimento. Ansiedade, sim, mas também coragem. Hoje seria a apresentação final do projeto As Partes que Ninguém Vê, agora reformulado como palestra para outras turmas. Pedro e Mariana falariam sobre o processo, a dor, a arte, o silêncio. Ele havia ensaiado tantas vezes que sabia cada palavra. Mas a verdade era que não existia ensaio suficiente para abrir o próprio peito diante de olhos que um dia o feriram. Joana estava lá, desde cedo, ajudando a montar o espaço. Mariana estava animada, com os olhos brilhando. Era a primeira vez que ela sentiria que sua história teria voz. Pedro, por outro lado, caminhava em silêncio. Não porque não estivesse pronto, mas porque estava lutando contra tudo que, durante anos, o ensinou a se calar. O medo não era de errar, mas de não ser ouvido. E se as pessoas ouvissem, mas não se importassem? E se fosse mais uma vez em que a dor dele seria descartada como drama? Mesmo assim, ele estava ali. Não porque tinha certeza, mas porque não podia mais viver fugindo. Quando a primeira turma entrou, Pedro sentiu o chão se mover. Gabriel estava entre eles. Sentado na última fileira, com os braços cruzados e um sorriso cínico nos lábios. Pedro viu, e o corpo inteiro respondeu: suor, tremor, memória. Mas dessa vez, ele não abaixou os olhos. Fixou o olhar no fundo da sala e respirou fundo. Lembrou da frase que escrevera na noite anterior: se eu sobrevivi até aqui, é porque não sou fraco. Sou inteiro, mesmo que em pedaços. Então, quando Mariana fez a introdução, Pedro caminhou até o centro da sala. E começou a falar. A voz estava baixa no início, mas ganhou força com cada palavra.
Ele contou sobre os anos em silêncio. Sobre esperar todo mundo sair da sala antes de levantar. Sobre o medo de ser visto, e de ser julgado por um corpo que nunca pediu para ser como é. Contou sobre os bilhetes, os apelidos, o caderno rasgado. E então, com a voz embargada, falou da primeira vez que sentiu que não estava sozinho. Quando alguém colou uma frase no mural e disse que também esperava os outros saírem, eu entendi que minha dor não era única. Era compartilhada. E que, talvez, ela pudesse virar força. O silêncio na sala era absoluto. Alguns alunos olhavam para o chão. Outros choravam discretamente. Até Gabriel estava quieto. Mas não porque concordava. Era um silêncio tenso. Quando Pedro terminou de falar, Mariana assumiu. E com a força de quem sofreu calada por tempo demais, ela rasgou o véu da vergonha. Falou da pressão estética, da gordofobia, da invisibilidade feminina, da dor de se olhar no espelho e sentir nojo. E então, olhou para Pedro e disse, a gente se encontrou porque o mundo tentou apagar nós dois. Mas não conseguiu. O impacto foi como uma onda. No fim da apresentação, Joana os abraçou. A sala aplaudiu, tímida no início, depois com força. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Gabriel se levantou. Todos prenderam a respiração. Caminhou até o centro da sala. Por um segundo, parecia que ele ia dizer algo, e disse. Mas não como muitos queriam. Parabéns, Pedro. Conseguiu seu show. A frase veio carregada de veneno. Mas dessa vez, Pedro não abaixou a cabeça. Nem Mariana. Nem ninguém. O silêncio que antes protegia o agressor agora era escudo para os que resistiam. Joana deu um passo à frente. Gabriel, você pode tentar ridicularizar o que não entende, mas não pode mais calar quem decidiu existir. A sala se dividiu. Alguns ainda riam por medo de mudar. Mas outros bateram palmas de novo. E Pedro entendeu. O mundo não muda todo de uma vez. Mas começa no primeiro passo de quem se recusa a ser apagado. E naquele instante, algo dentro dele se libertou. Uma trava invisível, uma corrente mental, um nó que o prendia há anos, simplesmente se desfez. Na hora do recreio, Pedro saiu da sala junto com os outros. Não esperou. Andou entre os colegas, ainda com medo, mas sem fugir. Sentou-se num banco do pátio, ao lado de Mariana. Alguns passaram e sorriram. Outros só olharam. Mas não havia zombaria. Não naquele dia. Era como se a escola, mesmo que por poucas horas, tivesse aprendido a respirar junto com ele. Joana passou por eles, sorriu de longe. Pedro sorriu de volta. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Porque até sorrir era algo que ele havia desaprendido, e agora reaprendia. Naquela tarde, ao chegar em casa, Pedro subiu direto para o quarto. Fechou a porta, sentou na cama e olhou o espelho. Não se odiou. Não se amou, ainda. Mas pela primeira vez, não desejou ser outro. Apenas desejou ser. Como era. Do jeito que podia ser. Pegou o caderno novo e desenhou. Um menino num campo aberto, com pessoas ao redor. Ainda com rachaduras. Ainda com flores. Mas agora com olhos abertos. No canto do desenho, escreveu, eu não espero mais a sala esvaziar. Eu levanto. Nos dias seguintes, a repercussão foi grande. A direção da escola convidou Pedro e Mariana para falar em um evento de educação. Alguns professores começaram a repensar como lidavam com seus alunos. A arte deles foi elogiada por educadores, e o mural passou a ser atualizado toda semana com frases novas. A cultura do silêncio, lentamente, começava a ruir. Não acabou. O preconceito não desapareceu. Mas algo havia começado. Um novo espaço. Um novo olhar. Pedro continuou lidando com a insegurança, mas agora com ferramentas. Com palavras. Com apoio. Descobriu que coragem não é a ausência do medo, é continuar apesar dele. E quando, semanas depois, viu um aluno novo sentado no fundo da sala, sozinho, encolhido, ele foi até lá. Sentou ao lado. E disse, se quiser conversar, tô por aqui. Porque agora, ele sabia, o ciclo da dor só se quebra com gesto. Com presença. Com escolha. O menino levantou os olhos. Era pequeno, magro, cheio de vergonha no olhar. Mas sorriu. E naquele sorriso, Pedro se viu. Como um reflexo do passado. Como um lembrete do quanto havia caminhado. E ali, naquele momento simples, ele entendeu, às vezes,
A maior vitória não é gritar. É continuar. É existir. É ensinar outros a não se apagarem. Porque viver, do jeito que se é, já é um ato de resistência. Naquela noite, Pedro deitou na cama com o coração quieto. Não leve, porque a dor não some assim, mas em paz. Olhou o teto e respirou fundo. E pensou, hoje, ninguém precisou sair da sala para que eu me levantasse. E dormiu com um pequeno sorriso. Um sorriso que dizia, sem palavras, que finalmente estava livre. Os meses passaram como vento entre árvores. As folhas mudaram, os dias pareceram mais curtos, mas dentro de Pedro, tudo florescia com uma lentidão sagrada. Ele ainda se assustava com barulhos repentinos, ainda ficava nervoso quando alguém ria alto demais. Ainda hesitava em vestir roupas mais justas ou andar na frente dos outros. Mas agora, esses medos não o paralisavam. Eles vinham, mas ele os enfrentava. Um por um. Com a paciência de quem sabe que a cura não é um destino, mas uma travessia. Na escola, o mural às partes que ninguém vê se tornou parte da identidade do lugar. Toda semana, novas frases, desenhos e cartas anônimas apareciam ali. Não era mais só sobre Pedro. Era sobre todos. Era sobre abrir espaços de escuta onde antes só existia silêncio. Mariana se tornará uma referência também. Começou a escrever poesias e declamar em eventos escolares. Descobriu que sua raiva era combustível, não para destruir, mas para construir pontes. Juntos, eles provaram que a dor, quando dividida, pode virar arte. Pode virar caminho. Joana acompanhava tudo com o coração aquecido. Havia uma luz nos olhos dela que Pedro reconhecia, a luz de quem sabe que fez a diferença. Um dia, ela disse algo que Pedro nunca esqueceu. Você não foi salvo, Pedro. Você se salvou. Eu só estendi a mão. Mas foi você quem decidiu segurar. E ele entendeu. Era verdade. O maior ato de coragem dele não foi falar em público, nem enfrentar Gabriel. Foi se permitir existir, mesmo quando tudo dizia que ele não devia. A relação com a mãe também mudou. Eles ainda não falavam muito sobre sentimentos, mas havia mais presença. Ela passou a sentar ao lado dele enquanto desenhava. Às vezes fazia perguntas. Às vezes só ficava ali, em silêncio. Pedro aprendeu a perdoar não só os outros, mas a si mesmo por ter se calado por tanto tempo. E ela, mesmo sem saber exatamente como, aprendeu a enxergar o filho como alguém inteiro. Não um problema, não um menino quebrado. Mas alguém forte. Com uma história. Com flores nas rachaduras. Um dia, um novo aluno chegou à escola. Era tímido, arredio, cheio de olhares desconfiados. Ninguém se aproximava. Pedro reconheceu. Era como olhar para si mesmo no início do ano. Então, se aproximou. Sentou ao lado. Disse poucas palavras. Mas deixou claro, você não precisa passar por isso sozinho. O garoto não respondeu de imediato. Mas no dia seguinte, deixou um bilhete no mural, obrigado por me ver. Pedro leu e sorriu. Agora ele sabia, sua jornada não era só sobre ele. Era sobre todos que um dia precisaram se esconder para sobreviver. Gabriel quase não era mais visto na escola. Mudou de turma. Ficou mais calado. Diziam que a família o pressionou depois da confusão. Pedro não sentia vingança. Nem raiva. Sentia distância. E alívio. Porque já não precisava mais da aprovação dele. Nem do medo dele. Nem da sombra dele. Gabriel havia sido parte da dor, mas não mais parte da história que Pedro escrevia. E isso era liberdade. No último dia de aula, houve uma apresentação coletiva. Cada turma mostraria algo que marcou o ano. Quando chegou a vez da turma de Pedro, foi decidido que fariam uma performance com as frases mais marcantes do mural. Alunos se revezaram, cada um lendo uma frase. Mariana leu, não é feio chorar. Feio é fingir que não dói. Pedro foi o último. Subiu no palco com as mãos suando, o coração acelerado, e leu a que começou tudo. O menino sempre esperava todos saírem da sala antes de levantar. A escola inteira silenciou. E então, aplaudiu de pé. Ele não chorou ali. Mas sentiu cada batida das palmas como se fossem braços o abraçando. Como se cada som dissesse, a gente te vê. A gente te escuta. A gente te reconhece. E naquele instante, Pedro se sentiu leve. Pela primeira vez em anos. Não porque tinha mudado de corpo. Mas porque tinha mudado de peso. Deixou de carregar a culpa, a vergonha, o medo. E o que ficou foi ele, inteiro,
imperfeito, verdadeiro. No caminho para casa, o céu estava limpo. O sol tocava os muros da escola com delicadeza. Pedro caminhava devagar, como quem quer guardar cada detalhe. Olhava os colegas rindo, brincando. E, pela primeira vez, não se sentia fora. Nem dentro. Apenas presente. Em paz com o espaço que ocupava. Mariana caminhava ao lado dele, falando sobre o próximo ano. Sobre novos projetos. Ele ouvia, e sorria. Não precisava mais planejar como esconderia seu corpo. Agora, queria mostrar sua alma. Chegando em casa, entrou no quarto, abriu o caderno e desenhou a si mesmo no centro de uma sala cheia. Em pé. De olhos abertos. Cercado por pessoas. Ao redor, uma frase flutuava como névoa: hoje eu levanto. Mesmo que vejam. Mesmo que julguem. Porque eu existo. Fechou o caderno e deixou sobre a mesa. Sem esconder. Como deve ser. Nos meses seguintes, o mural continuou. A história de Pedro virou referência em outras escolas. Professores começaram a aplicar oficinas de expressão emocional. Alunos criaram clubes de escuta. Joana foi convidada para palestrar em eventos sobre educação emocional. Mas tudo isso, Pedro acompanhava de longe. Com orgulho, mas sem vaidade. Ele sabia que sua maior conquista não era o reconhecimento. Era ter encontrado um lugar dentro de si onde ele cabia inteiro. Anos depois, Pedro já não era mais aquele menino. Cresceu. Mudou de escola. Mudou de roupas, de voz, de sonhos. Mas nunca esqueceu. Sempre que entrava numa sala nova, olhava em volta. E se via em outros. Nos calados. Nos que sentavam no fundo. Nos que desenhavam no canto da folha. E sempre que podia, sentava ao lado. Como alguém um dia fez com ele. E quando lembrava daquele tempo, não sentia dor. Sentia respeito. Por si mesmo. Pelo menino que, um dia, esperou todos saírem da sala antes de levantar. Porque agora sabia, ele não estava se escondendo. Ele estava se preparando para levantar do jeito certo. Do jeito dele. No tempo dele. E que bom que esperou. Porque quando levantou, nunca mais precisou abaixar a cabeça. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa história. Talvez não tenha vivido as mesmas cenas. Talvez nunca tenha desenhado um corpo cheio de rachaduras, ou esperado a sala esvaziar para se levantar. Mas em algum lugar da sua vida, você também quis se esconder. Também teve medo de ser visto. Também pensou que seria mais fácil se ninguém notasse sua presença. E tudo bem. Você não está sozinho. Talvez você tenha sido Pedro. Ou Mariana. Talvez tenha sido o silêncio ao redor deles. Talvez tenha carregado no corpo o peso do que os outros dizem. Ou o peso do que você mesmo repete, dia após dia, sobre si. Essa história não é só sobre bullying. É sobre o que acontece quando a gente começa a acreditar nas vozes que tentam nos apagar. É sobre as feridas que ninguém vê. É sobre o tempo que passamos fingindo que está tudo bem, quando tudo está desmoronando por dentro. Mas também é sobre algo maior. É sobre o momento em que a gente escolhe levantar. Mesmo com medo. Mesmo tremendo. Mesmo sem saber se alguém vai ver. Porque levantar não é sobre coragem. É sobre necessidade. Levantar é o que salva. É o que resgata o pouco que sobrou de nós. E transforma em muito. Levantar é o primeiro passo da cura, e também o primeiro sinal de que a gente ainda existe. Se você se esconde. Se você sente vergonha de quem é, do corpo que tem, da voz que sai, da lágrima que cai, saiba, você não é fraco. Você está cansado. Cansado de se defender de um mundo que nunca te perguntou se você precisava de ajuda. Cansado de sobreviver quando tudo o que queria era só viver. Cansado de lutar para ser aceito, quando tudo o que precisava era ser respeitado. A verdade é que existem muitas formas de violência. Algumas gritam. Outras sussurram. Algumas batem. Outras ignoram. E há aquelas que moram na gente, nas palavras que aprendemos a usar contra nós mesmos. Você não é bom o suficiente. Você é feio. Você é errado. Você nunca vai ser como os outros. Se você já ouviu isso, ou pior, e acreditou, eu te peço, duvide. Duvide dessas mentiras. Porque a sua existência, do jeito que é, já é uma resposta. A história de Pedro termina aqui. Mas a sua, não. O mundo ainda vai tentar te calar, te moldar, te encolher. Mas você tem escolha. A escolha de não aceitar rótulos que não te pertencem.
A escolha de se cercar de quem te vê inteiro. A escolha de se levantar mesmo quando ninguém aplaude. Porque às vezes, o ato de levantar é só para você mesmo. E isso já basta. Você não precisa estar pronto. Nem forte. Nem curado. Você só precisa estar disposto. Disposto a se dar uma chance. Disposto a não se abandonar. Disposto a olhar no espelho com menos julgamento e mais paciência. Porque você vai errar. Vai recuar. Vai cair. Mas se lembrar do que viveu aqui, vai saber que é possível recomeçar. Que bom que você ficou até o fim. Que bom que acompanhou Pedro. Porque agora ele vive em você. E você, nele. Em cada pessoa que um dia já se escondeu para não ser vista. Em cada corpo que um dia foi motivo de piada. Em cada alma que já foi apagada. Mas que decidiu, mesmo assim, continuar. Talvez você nunca escreva no mural de uma escola. Talvez nunca suba num palco. Mas a cada vez que você escolhe existir, mesmo no silêncio, você muda o mundo. Começando pelo seu. E esse é o maior tipo de coragem que existe, viver com verdade num mundo que te ensina a se esconder. Então, da próxima vez que o medo bater, que a vergonha apertar, que a vontade de sumir surgir, lembra disso, você pode esperar, pode respirar, pode até tremer, mas não se apaga. Porque você tem o direito de levantar. No seu tempo. No seu jeito. Mas levantar. E quando levantar? Mesmo que ninguém veja. Mesmo que não tenha plateia. Mesmo que o mundo siga em frente. Saiba, você venceu.